Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Em Brasília agora são 15 horas. Nós iniciamos agora o nosso tradicional debate de todas as tardes aqui em 104,7 FM. Você já sabe, é a Rádio Justiça onde você sintoniza os seus direitos. A contratação de pessoas com deficiência é amparada pela Lei de Cotas, que estabelece a obrigatoriedade de empresas com 100 ou mais funcionários de destinarem um percentual de suas vagas para PCDs e reabilitados da Previdência Social. Esse percentual varia de 2% a 5%, dependendo do número total de empregados da empresa. Para falarmos a respeito desse direito previsto em lei e que, por sinal, está completando aniversário, os nossos convidados de hoje. Nós vamos conversar agora com a doutora Flávia Amaral, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB-DF, membro da Comissão de Defesa dos Autistas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Felipe Ponce, advogado especialista na área dos direitos da pessoa com deficiência, presidente da Comissão Nacional da Associação Brasileira Trabalhista ABRAT, e a doutora Patrícia Turi, especialista em Direito Civil, vice-diretora jurídica da FAGE, Fundação de Assistência Judiciária Distrito Federal, e presidente da Comissão de Advocacia Multiportas na OAB-DF, subseção Núcleo Bandeirante. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a participação de todos aqui presencialmente conosco, a disponibilidade para podermos, durante as próximas 2 horas, falarmos a respeito desse importante dispositivo que prevê esse direito absolutamente inclusivo e necessário, particularmente nos dias de hoje. Eu vou começar perguntando para o Dr. Felipe Ponce, porque temos uma feliz coincidência hoje, que é o aniversário justamente dessa legislação. Aliás, há questões diferentes aqui, são legislações diferentes que completam 30 e 34 anos, é isso mesmo, doutor? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde, doutora Patrícia. Existem 2 legislações. Na realidade, nós temos várias legislações relativas à pessoa com deficiência, mas essa legislação que nós estamos falando, a Lei de Cotas, ela é de 91, é a Lei 8.213, em que no seu artigo 93, ele bem especifica aquilo que já está no tema, ou seja, que nas empresas que tem mais de 100 empregados, de 2% a 5%, tem que ser contratados pessoas com deficiência. Isso daí é regra. Se não contratar, aí pode ter aplicação de penalidade de multa. Já a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, ela já veio com o advento da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2009, que tem status de emenda constitucional que foi ratificada aqui no Brasil. Ela está completando 30 anos, enquanto a Lei de Cotas está completando 34 anos. Então, a Lei de Cotas é mais antiga. É bem engraçado falar que os nossos direitos, né, da pessoa com deficiência, no que tange as demais, os capítulos da própria convenção, da própria legislação, vem depois do que a Lei Brasileira a Lei de Cotas. Mas na própria Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece princípios também, no qual seu artigo 28 estabelece também o direito ao trabalho da pessoa com deficiência. E lá fala que é direito e dever dos órgãos públicos e privados e das empresas privadas incluir pessoas com deficiência, pelo princípio da acessibilidade, pelo princípio da inclusão social da pessoa no que tange a isso, e também contra o princípio em razão do princípio da discriminação que está no seu artigo 4º. Caso isso não for obedecido, incorre no artigo 86 da Lei Brasileira de Inclusão, que aí vem o crime contra a pessoa com deficiência, que aí é um crime de detenção, no caso, e isso tudo vai essa questão. Mas no mercado de trabalho, além disso, se a empresa não inserir as pessoas com deficiência, ela pode correr multa e o próprio Ministério Público do Trabalho pode averiguar isso e autuar a empresa. Aqui no DF, infelizmente, a gente, apesar de ter muitos avanços
tanto na parte de empregabilidade quanto em outras áreas, a gente ainda vê as empresas privadas ainda com essa dificuldade de colocação, de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, uma vez que muitas vezes elas não querem adaptar os espaços, porque nós existimos vários segmentos da pessoa com deficiência. Não é só pessoa com deficiência física, não é só autista, não é só síndrome de Down, ou deficiência visual. São vários segmentos, igual a Lei Brasileira de Inclusão fala. E também, então, dessa forma, por eles não quererem, porque eles acham que é um ônus, acaba que eles visam contratar apenas pessoas com deficiência física, o que isso é totalmente incoerente com os nossos princípios, como foi falado. Existe a pessoa com deficiência intelectual, existe a pessoa com autismo, que tem todos os seus suportes, mas eles têm condições de laborar em todos os espaços. E é isso que a gente precisa trabalhar com as empresas, através da conscientização. Ontem eu estava falando também aqui na Rádio Justiça, mas para outra, eu estava dando entrevista, e a gente estava falando sobre a lei de cotas. E como isso tem sido, qual é o avanço e quais eram os desafios também que tem passado. E eu tenho visto esses desafios, só que através das instituições também, seja da OAB, da ABRAT, mas principalmente as associações civis da nossa sociedade civil, tem mudado também esse entendimento, porque a sociedade civil é um braço muito importante para o movimento social. É eles que dão o apoio necessário para que uma pessoa com deficiência possa ter condições de estar no mercado de trabalho, cobrar também, porque através disso eles conseguem, por meio das presidências, pode juntar também, e aí através dessas instituições que têm um know-how como a OAB, como outras, que a ABRAT, enfim, que pode dar o apoio necessário para cobrar dessas empresas e até mesmo do governo, seja federal, municipal ou estadual, que essas políticas públicas sejam aplicadas. O doutor Felipe ele já adiantou, inclusive, uma questão que eu gostaria de colocar, que tem uma relação, muitas vezes, na abordagem sobre esse tema. Eu me lembro de uma campanha, eu não me lembro exatamente o ano, em que era uma campanha muito bonita, em que nós tínhamos, por exemplo, outdoors espalhados pela cidade, não sei se em outros estados do país, em que existia a palavra deficiente, grafada, e a seguinte legenda: rasgue o seu preconceito. E a letra D sendo rasgada, transformando a palavra deficiente em eficiente. E exatamente, repito, o slogan: rasgue o seu preconceito. A pergunta que eu ia fazer, que o doutor já começou a adiantar a resposta, eu agradeço inclusive nesse sentido, é se desde a instalação da lei, que tinha a finalidade, dessa legislação, com a finalidade justamente de demonstrar que isso não é favor, que a inclusão ela faz com que as pessoas tenham espaço e contribuam para a sociedade, e a própria sociedade sai ganhando, na verdade nós ainda temos um longo caminho pela frente. Esse preconceito ele ainda não foi rasgado, pelo que deduzimos, fique à vontade até para complementar, doutor, não conseguimos rasgar esse preconceito ainda. Não, eu queria te cumprimentar, Cadu. Boa tarde. Boa tarde ao doutor Ponce, à doutora Patrícia, a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui, mas o que você falou é uma realidade. Eu concordo que se você tirar o D e ficar eficiente, é o que acontece hoje com todas as pessoas com deficiência, que estão concorrendo a vagas das pessoas típicas. E eles conseguem ser mais eficientes do que as pessoas típicas. Então, isso é um absurdo. A lei de cotas, Cadu, ela não veio para gerar um conforto. Ela não tem esse espírito. A lei de cotas, ela veio para reparar um dano histórico. Porque se nós formos, e você é um conhecedor da história, formos ver na Grécia Antiga, era assim, eles jogavam bebês deficientes de um penhasco, não era isso? Qual o nome desse penhasco? Né? Eu acho que é as montanhas lá de Taiguetos. Eles jogavam bebês deficientes. Por quê? Porque a política era do militarismo. Ou seja, perfeição para a batalha, para a luta. E quando você tem isso,
você tem um descarte de qualquer tipo de deficiência. E isso veio numa evolução histórica horrorosa, porque já na Idade Média você já tinha, com a vinda do cristianismo, começou a surgir que aquele filho que tivesse qualquer deficiência era culpa daquela família. Era o pecado daquela família que precisava, aquela família estava pagando aquele pecado. O que é outro absurdo. E você vai evoluindo mais um pouco, você tem manicômios, pessoas geniais, enfurnadas em manicômios, e que você perde, e hoje a gente vê quantas figuras, e eu não estou falando só dos autistas brilhantes, mas de quantas figuras se perdem por restringir a diversidade nos ambientes. Quando você restringe diversidade nos ambientes, você perde criatividade, você perde diálogos construtivos. Então, essa lei, a primeira questão não é favor, é um direito por reparação histórica e algo que precisa ser implementado com urgência. Em São Paulo, os dados são de que parece que 53%, são dados da Unicamp, das empresas com mais de 100 ou que ultrapassem, que realmente precisam obedecer à lei de cotas, com esse percentual de pessoas com deficiência, não cumprem. Se cumprem, deixam esse funcionário em casa, só pagam esse funcionário em casa para cumprir a lei apenas. Veja o absurdo de algo que a gente precisa corrigir, mas como vai se dar essa correção, Cadu? Essa correção ela precisa passar por conscientização, ela precisa passar por um trabalho para retirar o preconceito das pessoas. E esse preconceito ele só acaba com o convívio. Quando você passa a ter um diálogo de pessoas diversas no ambiente de trabalho, e aquilo vai fazer a sua empresa evoluir. E fazer com que esses empresários entendam que não é só para beneficiar como imagem a sua empresa, mas sim para que a sua empresa dê uma guinada. Porque é isso que acontece quando a diversidade vem. Isso aconteceu com as mulheres que eram discriminadas. Quantas mulheres não estão no poder? Quantas mulheres não têm ideias brilhantes? E que muitas se perderam historicamente também. Quantas pessoas com deficiência que se perderam por preconceito. E hoje essa cultura do barriga de tanquinho está voltando. Muito cuidado para nós não voltarmos para a eugenia. Porque isso está acontecendo da boa genética. Então vamos aplicar hormônio e tal, e ficar sarado, e as redes sociais bombardeando, influenciando pessoas. Aonde nós queremos chegar? Não incluindo pessoas. Não fazendo, porque isso é um esforço da empresa, a gente sabe disso. Aliás, só reforçando, inclusive, o comentário feito pela doutora com relação à questão dos gregos, né? Inclusive, há várias referências históricas, inclusive é descrito no livro A Vida de Licurgo, durante uma reunião do Conselho de Anciãos espartanos, que tinha por objetivo avaliar um bebê e, caso ele fosse considerado, abre aspas, apto e forte, poderia viver. Se fosse considerado, entre aspas, fraco ou, entre aspas, deformado, seria abandonado para morrer ou então arremessado de um penhasco. Não achei só a referência do nome aqui. É claro que eu estou consultando aqui a internet, né? Isso não é o meu grande conhecimento, não, mas eu sei fazer uma pesquisazinha. E reforçando ainda mais essa questão também, ao longo de todo o processo histórico, a questão do preconceito retratada em diversas situações do preconceito contra o estrangeiro. Aliás, quantos cidadãos considerados bárbaros que contribuíram para o crescimento do Império Romano de maneira heróica, de diversas maneiras inteligentes, e que, no entanto, eram considerados inferiores e, ao longo da história, foram comprovando. Isso, diferentes raças, diferentes tons de pele, diferentes circunstâncias físicas, e por aí vai, e sempre a história
confirmando a natureza terrível do preconceito. Nesse sentido, voltando ao nosso tema especificamente, lembrando que nós estamos falando a respeito da legislação que estabelece a obrigatoriedade de empresas terem um percentual de vagas para PCDs e reabilitados da Previdência Social, especificamente ao tema, podemos ampliar um pouco mais. Doutora Patrícia Turi, que é especialista em Direito Civil, vice-diretora jurídica da Fundação de Assistência Judiciária do Distrito Federal. O doutor Felipe falava a respeito das possibilidades, até mesmo de intervenção, por exemplo, do Ministério Público. O doutor falou de várias coisas, né? Mas vamos especificamente. Como é que acontece numa situação como essa? É constatada que uma empresa ela não cumpre com essa legislação. É uma iniciativa do Ministério Público, é uma denúncia que pode ser feita, é da área trabalhista. Já fiz muita pergunta, né? Então, tentando destrinchar um pouco especificamente a partir da atuação, por exemplo, do Ministério Público. Quando ele tem o dever de agir? Sempre. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Não dei boa tarde para nenhum dos nossos convidados hoje. Cadu. É uma satisfação estar aqui, de verdade. Toda nós, doutora. Então, o dever de agir do Ministério é sempre. Ele deve fiscalizar, né? Eu creio que esse debate, essa tarde hoje, foi em razão dessa ação de número, deixa eu ver até aqui, eu sou péssima com número, não sei o número, mas foi o INSS perdeu uma ação movida pelo MTE, onde o MPT, na realidade, né, o Ministério Público do Trabalho e Emprego, ele identificou a falta da contratação de PCDs. E eu olhei o processo, né? Não tem, é indefensável uma instituição como essa, que deveria, pelo número de funcionários, que ela tem cerca de 1.397 empregados. Essa decisão da 5ª Câmara do TR... Da 15ª Região, no interior de São Paulo, né? Exatamente, o 15. E teve o processo no primeiro grau, subiu, né? Foi para segunda instância, mas foi majorado. A princípio eles perderam, foram condenados em 150 mil e depois foi pedido uma majoração para 200. Ainda assim, eu acho que foi pouco, porque inicialmente o processo estava em 500 mil pedido. Então, assim, foi parcialmente concedido, mas ainda um valor muito aquém, porque tá difícil, né? É complexo. Mas, assim, voltando ao processo em si, eu acho até difícil, como advogada, fazer uma defesa de uma empresa dessa, da forma como foi. Acredito que já no início era para ter recuado, aceitado, porque houve uma tentativa extrajudicial de adequação, de alerta, porque houve, mas eles ficaram insistindo e colocando argumentos totalmente descabidos, fora alegaram que, não, a gente colocou, fez anúncio de oportunidade de emprego, mas não é só isso, né, doutor? O doutor é especialista em trabalho também, pode até aprofundar mais nesse sentido, mas a responsabilidade é de fiscalização e foi uma ação civil pública, caso os danos foram revertidos para um possível dano coletivo. Mas eu acredito que 200 mil, apesar do valor, 200 mil, diante de uma organização, teoricamente, que não tem fins lucrativos, que movimenta mais de 50 milhões por ano, é irrisório, né? Doutor, pode fazer uma consideração? Não, pode falar. Porque a observação feita pela doutora me lembra algumas abordagens que nós fazemos aqui na Rádio Justiça, por exemplo, citando um tipo de situação que é a chamada justiça restaurativa, ou seja, aquela mentalidade no sentido de que, como advogado, eu devo defender os interesses da empresa a qualquer custo e sempre argumentar para derrubar a acusação que está sendo feita. Isso, de certa maneira, tem caído de diversas formas no entendimento da atuação jurídica. Então, particularmente num caso como esse, não é o caso de se falar que isso já deveria ter evoluído, mas parece que não é a realidade ainda?
Com certeza. E aí até vem aqui essa questão da advocacia multiportas, Isso. né? Que a gente já vai... O direito sistêmico, que antigamente falava, né? Que é a forma como se lidar com o processo e a demanda mesmo. Porque às vezes nem precisa se ajuizar, ou se ajuizou, tenta se resolver de uma forma mais melhor para as partes. Porque o processo, como a doutora falou, ela é muito moroso, é muito desgastante e até mesmo, como no caso concreto, se a pessoa já sabe que a outra parte tem o direito, uma vez que violou a legislação, por que não fazer essa mediação? Por que não aceitar essa conciliação? Resolver logo a situação? Se 500 mil achou muito, faz na própria audiência de conciliação, que no direito civil tem essa possibilidade, faz uma conciliação de um valor de 300 mil, enfim, o valor que achar melhor, mas para que não cause mais dano ainda para as partes e principalmente para a população. Porque eu acredito que essa ação, como se tornou uma ação civil pública, ela estendeu para a sociedade. Porque não é um caso mais concreto, mas sim atinge a toda a pessoa com deficiência, ao movimento da pessoa com deficiência, os direitos deles. Então, nesse sentido, eles poderiam a própria empresa poderia já ter essa conscientização. Não, eu violei, vou resolver essa situação e não vou mais fazer. Por isso que há necessidade dessas palestras de conscientização, porque infelizmente ainda as próprias empresas, elas preferem deixar que as ações continuem tramitando, preferem ser condenadas, preferem seguir para a segunda instância, seguir para a fase de execução trabalhista, desvia dinheiro, tenta de todo modo para não tentar resolver o assunto. E isso é muito complicado até mesmo na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a parte obreira é a parte hipossuficiente. Imagine uma pessoa com deficiência, que tem todas as suas limitações e que é muitas vezes hipossuficiente, que a família é hipossuficiente, que a família está num caráter de vulnerabilidade, às vezes precisa de um benefício assistencial. Então tudo isso já não tem um conhecimento. Então, isso tudo precisa ser trabalhado, precisa ser entendido e também o próprio judiciário também precisa ser conscientizado também. A gente vê que ainda o judiciário ainda não está de forma tão eficaz nos direitos da pessoa com deficiência em todas as áreas. Eu, como trabalho muito na área trabalhista, então eu vejo também em ações de direitos da pessoa com deficiência, mesmo sendo pessoas com deficiência, o próprio judiciário, aqui no TRT-10, que nós estamos em Brasília, TRT-2, eles não se preocupam com o direito do trabalhador com deficiência. Tanto as audiências, o comportamento, porque na Justiça do Trabalho, ela é uma justiça que segue o princípio da simplicidade. Ou seja, ela prefere, é a mesma coisa que a gente está falando aqui, prefere o diálogo, resolver sem a continuidade, mas infelizmente muitos juízes ainda são pró-empregadores. Isso tem dificultado muito a vida da pessoa com deficiência, principalmente quando, por exemplo, como a gente estava falando da autuação do Ministério Público do Trabalho, mesmo quando ele é autuado, mesmo quando é denunciado pelos próprios colaboradores ou pelas pessoas do Ministério Público, eles pagam a multa, eles vão lá na ação, na audiência, e mesmo assim continuam ainda com o mesmo método de violência contra a pessoa com deficiência. Que eu falo violência, eu estou falando violência moral. Eu não estou falando violência física, porque existem vários tipos de violência. A violência moral, a violência institucional contra a pessoa com deficiência, o capacitismo, preconceito em razão por ser pessoa com deficiência. A gente estava falando lá fora que eles não verificam a questão da intelectualidade da pessoa com deficiência. Eu sou
uma pessoa com deficiência física. Eu não tive tantas dificuldades quanto muitas pessoas, mas sim, eu passei por um preconceito. Eu trabalhei em um local de a empresa metálica, o qual fui contratado por meio das cotas, como a doutora Flávia falou que é um meio de reparação, mas lá eu fui contratado, mas eu nunca exerci a função para a qual fui contratado, que era assistente administrativo. Eles sempre me deixavam na sala do meu chefe e eu fiquei durante 5 meses sem trabalhar naquela função. Eu me sentia isolado? Sim. Me sentia mal? Com certeza. Mas eu já tinha terminado a faculdade e eu já entendia a situação. Imagine quantas pessoas não. Então a gente precisa desse trabalho, mas vale salientar também que hoje também tem muitas empresas também que já tem esse trabalho de inclusão. Tem a Daniela Louvores, que é uma cadeirante, né, uma pessoa cadeirante, que ela é também especialista em acessibilidade, ela trabalha em conscientização. Então ela vê muitas empresas adaptando e chamando e contratando pessoas com deficiência. Então a gente também tem que olhar pelo outro lado também das conquistas também, que eles têm empregado pessoas com deficiência em cargos de gerência, em vários tipos de cargos, né? E não simplesmente em subempregos, como ia acontecer anteriormente, ou até na década de 70, que nós não éramos sujeitos nem de direitos. Por favor. Eu até, pela sua fala, doutor Tiago, eu imagino também que fazer meia-culpa tem uma responsabilidade do advogado nisso aí. Porque vamos voltar a esse caso que foi discutido, né, do INSS. Será que a parte jurídica de uma instituição tão grande dessa não poderia ter feito essas orientações em conjunto com toda a estrutura do que seria mais adequado? Aí vamos, justiça multiportas é o encontro, é a solução adequada. A gente não fala nem alternativa, porque a alternativa fica parecendo uma gambiarra, né? Doutora, eu ia fazer uma pergunta para a doutora Flávia, mas eu que ia fazer essa pergunta daqui a pouco, já vou adiantar. Vamos aproveitar e esclarecer para os nossos ouvintes exatamente o que é a justiça multiportas, embora já tenha sido tema aqui no Justiça na Tarde. Vamos aproveitar um pouquinho e explicar o que é isso, doutora. A justiça multiportas já vem aí há alguns anos, dentro do CNJ, até dentro dos concursos, nos editais, vem se falando sobre isso. Mas, apesar da palavra justiça multiportas, parece uma coisa muito extraterrestre, é uma coisa simples, é uma solução. A busca, o trabalho do judiciário, das pessoas que estão envolvidas nas demandas, é uma busca adequada para aquela demanda. É isso. Seja jurídica, seja extrajudicial, seja uma mediação, seja um dispute boards, no caso das grandes obras, né, de infraestrutura do governo, seja na construção de acordos, contratos. Então, é uma solução adequada. A meu ver, assim que o Ministério do Trabalho entrou em contato e tentou esse alerta, olha, isso aqui está muito errado, vamos corrigir? Tem que fazer isso. O que caberia essa parte jurídica e mesmo, para além da jurídica, a estrutura que cuida ali da gestão de pessoas dessa instituição, que com certeza tem, caberia sentar, não, de fato, vamos corrigir. Porque tem meios. Existe uma dificuldade, é fato, da contratação de pessoas com deficiência, existe, por causa de uma questão de educação, por estrutura da empresa, às vezes, prédio, acesso, uma série de questões. Existe, mas são contornáveis. Existem também instituições que apoiam essas estruturas, essas necessidades da empresa. A lei faz uma orientação, dá uma diretriz do que pode ser feito também. Então, a multiportas é isso, não é só judicializar, não é só brigar, ou essa postura de levar a cabo, levar até o fim uma ação dessa que me parece totalmente desproporcional.
A empresa, essa instituição, deveria ter pelo menos 70 PCDs, 70 pessoas com deficiência. Ela tinha uma pessoa. Inaceitável, incabível, assim, não faz sentido. Por que eu me pergunto, por que a estrutura jurídica levou isso aonde chegou? Porque ela foi condenada por isso. Lá atrás, na estrutura, na intenção extrajudicial, que é dessa justiça multiportas, que é uma porta, uma saída, uma solução adequada, era corrigir, buscar meios que sejam, e não chegar onde chegou. Então, a justiça multiportas, basicamente, é isso. É uma busca, adequação, a solução adequada para cada caso. Eu quero voltar especificamente nessa questão, mas antes eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e falar com a doutora Flávia a questão de um ponto específico, inclusive da sua área de atuação com relação às pessoas do espectro autista. Como, até considerando que se fala exatamente no espectro, há uma gradação em relação à inserção da pessoa com o espectro autista de diversas formas. Como quem com autismo, vou chamar assim, se insere na questão das cotas, em função justamente dessa variação de gradação que tem. Como é que funciona exatamente isso? É justamente um dos argumentos das empresas, justamente para não contratar. A dificuldade que se tem para ter um RH dentro dessa empresa preparado para avaliar essa pessoa, para saber qual é o nível de dificuldade, que tecnologia assistiva eu vou aplicar aqui. Então, ou seja, a minha empresa vai precisar de um planejamento. Ela vai precisar se organizar e ela vai precisar estudar esta pessoa. E o RH dessas empresas não está preparado para isso. Então, o que o empresário vê? Eu acho que o empresário vê despesa. Quando ele vê despesa, vem o arrepio e a repulsa. Então, eu acho que a primeira questão é informar, né, no caso vamos falar especificamente do autismo, que tem 3 níveis. Né? Muito provavelmente, o nível 3, ele vai ter uma dificuldade muito grande de trabalho. Nós vamos ter, talvez, um autista nível 2, nível 1 ali, mais funcionais e que possam estar nessa empresa. Provavelmente também não vão colocar em um trabalho intelectual, porque a dificuldade vai ser grande, vai ter que ter um acompanhamento, vai ter que ter um mediador. Então, você vê que você precisa estruturar, antes de qualquer coisa, essa empresa para receber essa pessoa. E falta conscientização, falta informação, falta parceria. A lei estabelece com as entidades, né, com as associações, você pode fazer essas parcerias, mas não fazem. Então, você precisa, digamos assim, preparar esse RH. Você vai precisar também ter um planejamento de despesa, do que vai ser de despesa dentro da sua empresa para isso. E com essa dificuldade, ele já desiste. Ele prefere cumprir a lei e deixar aquele cidadão em casa. Ou então colocar aquele cidadão em serviços menores, foi o que o Ponce falou. Vai fazer serviços que não vão ser relevantes aqui dentro. O que também vai desagradar o PCD. Então, que estratégias essa empresa vai ter que fazer para poder se organizar para incluir essas pessoas? A meu ver, a primeira coisa que tem que ser feita é uma contratação de uma equipe multidisciplinar. Vai ter que ter psicólogo, vai ter que ter um mediador, muitas vezes. Você vai ter isso, você tem que ver isso como investimento, não como despesa. E é investimento. É um investimento. Então, aí é que está. Aonde virar essa chave é que nós estamos todos num debate muito grande. Por isso disse a meia-culpa, né? A responsabilidade, por exemplo, de um advogado que está orientando de uma forma inadequada. Eu refaço até a primeira pergunta de hoje, que eu tinha falado a respeito do rasgar o preconceito. Eu, de certa maneira, vou repetir a pergunta, mas de uma maneira diferente. Há uma falta, não é apenas preconceito, há uma falta de informação
depois de décadas de estudos que têm sido efetuados e de práticas com relação à real possibilidade de atuação das pessoas com deficiência, não é apenas o preconceito, é muito a falta de informação que já está disponível por quem milita na área, por psicólogos, por médicos. Isso ainda é um fenômeno que atinge justamente essa área? Sim, com certeza. A falta de informação. Eu particularmente sempre falo que nem tudo é preconceito, nem tudo capacitismo, nem discriminação. Existe conscientização e informação. Quando você propõe como entidades, como a gente estava falando, através de palestras, de cursos, hoje existe informação, hoje já existe pesquisas. Hoje já existem pesquisas da UNB, por exemplo, sobre isso, da Universidade de Minas Gerais também sobre essas questões. Assim, já existe isso, a gente pode levar para essas empresas, mas cabe elas também quererem também saber sobre o assunto, também se interessar. O movimento da pessoa com deficiência, como a gente fala, é o seguinte: é duro a gente ter que ficar toda hora falando sobre deficiência, de ter que informar, de ter que conscientizar. Eu entendo a outra parte, como a gente fala, mas nem sempre o movimento quer informar no sentido de ficar falando se já existe. Porque não somos nós juristas, porque nós como juristas, nós falamos, nós fazemos, nós conscientizamos, mas o movimento em si está cansado. E eu falo isso, que ele está cansado, ele fala, o movimento mesmo das instituições, nós estamos tentando, nós tentamos falar com as empresas, com as associações, enfim, só que eles não conseguem. Por quê? Pela falta também do próprio interesse. Essa é a dificuldade também. Parece que tem uma parede entre os empresários ou as próprias empresas no que tange a pessoa com deficiência. Porque já existe. Você pode, só você colocar na internet o Google, no mínimo o Google, você já sabe muita coisa. Bastante coisa sobre o direito da pessoa com deficiência, de como capacitar-se, da cartilha anticapacitista. O TST tem uma cartilha anticapacitista de como lidar com a pessoa com deficiência, quais são as palavras que você tem que fazer, qual é o movimento. Você não pode, tem palavras hoje que não pode mais falar que antigamente, eu estou down, antigamente a gente falava seu maneta, seu cegueta e outras palavras que são capacitistas, que ainda são utilizadas em todos os lugares, principalmente nas empresas, entendeu? É nesse sentido que a gente já tem informações, mas é claro, lógico que nós juristas, eu acredito também que essas informações são necessárias, é passar cada dia mais, é reforçar o que a gente está precisando, os direitos da pessoa com deficiência, é falar todas as legislações, desde a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Berenice Piano, a Lei dos Ostomizados, todas as legislações que nós temos, que é um arcabouço jurídico muito grande que nós temos. Se a gente for citar, nós estamos falando muito de lei de cotas, né, mercado de trabalho, mas também tem o Plano Nacional de Educação também, que lá fala sobre educação inclusiva, que reflete no mercado de trabalho também. Porque quando você também tem os jovens aprendizes, que você tem a lei do jovem aprendiz, que é dever também das empresas contratarem jovens aprendizes. Então, no momento em que você trabalha também a educação, o mercado de trabalho também, a pessoa é inserida no mercado. Então, tem várias legislações. É o momento mesmo da gente... a participação social de ambas as partes, seja a sociedade civil quanto também das empresas. Doutor, eu permaneço com o doutor ainda, fazendo a seguinte pergunta. Eu tenho a impressão que todos concordam. Bom, provavelmente quem não vai concordar é quem acha que é quem concorda com esse tipo de situação. Ou seja, nós não vivemos um momento em que estamos em plena era das fake news, em que determinados tipos de ideias que já eram consideradas como
um passado histórico, na verdade, elas ressurgem num retorno, como já foi dito até há séculos anteriores, parece que estamos vivendo o século XVIII ou até antes em termos de argumentação. Isso não tem dificultado ainda mais esse processo de aceitação dessas questões que já são científicas, inclusive, comprovadamente. Aliás, a própria ciência é rebatida, né? Isso não tem dificultado também nesse sentido, doutor? Com certeza, porque a discriminação, agora eu vou voltar a falar da discriminação e preconceito, ela está enraizada na sociedade, é uma discriminação estrutural. A gente fala muito de discriminação aparente, não, é estrutural, ela está na sociedade. É como um LGBT tem a sua discriminação, é como uma mulher, uma pessoa negra. Isso, as minorias, infelizmente, elas são segregadas na nossa sociedade. E ainda a pessoa com deficiência, que ela é uma pauta transversal, que ela pode passar tanto da mulher, quanto a pessoa negra, quanto a LGBT, ou uma pessoa cis, independente. Imagine uma pessoa que está nesses 6 espectros, nesses 5 espectros. LGBT, mulher, por exemplo, também indígena. Imagine tudo isso para você ser contratado no mercado de trabalho. Como que ele vai ser? Ele já sofre discriminação em razão de ser pessoa com deficiência. Imagine ele ter todos estar nesses segmentos. Lógico que ele não vai ser contratado. Não é simplesmente por ser pessoa com deficiência, mas é por todos esses segmentos. Então a gente tem que ter desmistificar a deficiência. É igual eu falei, é ser eficiente, como você, Cadu, falou. A pessoa com deficiência, ela é eficiente, ela não é deficiente. Essa nomenclatura é porque nós temos uma condição. É muito importante falar, nós somos pessoas, nós não somos portadores, nós não temos necessidades especiais, nós somos pessoas que temos uma deficiência e que isso não impede da gente. E vale ressaltar ainda mais, ninguém é perfeito. Eu falo, ninguém é perfeito. Todos nós temos alguma situação. Uma pessoa pode ser cardiopata, a pessoa pode ter diabetes, a pessoa pode qualquer coisa. Então, assim, não existe perfeição. Só que a sociedade impõe isso. Então, no momento em que essa empresa, ela queria uma pessoa que não possuísse nenhuma deficiência, porque ele não queria contratar pessoa com deficiência. Porque ele acha irrelevante a pessoa com deficiência, com todo o respeito. Se fosse na justiça multiporte, ele teria resolvido essa situação totalmente. Mas não houve isso. E é uma situação que a gente precisa trabalhar, um trabalho de formiguinha, que nós estamos tentando. Tem os conselhos também nacionais, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que pode ser uma forma de apoio. Nós temos também as próprias secretarias nacionais. Então, assim, tem o apoio necessário para que as empresas tenham a possibilidade de saber sobre os direitos e deveres da pessoa com deficiência. Basta eles quererem. Insisto na questão, nós não temos justamente um complicador e um fantasma de retrocesso em relação a esses direitos que, como eu disse, apesar de toda a legislação, eles já pareciam garantidos, mas há toda uma movimentação em todo o mundo no sentido de que há uma tentativa diária de se rebater esses direitos que já deveriam estar garantidos. Na Sim. experiência, agora passa a pergunta para a doutora Flávia e a doutora Patrícia também. Eu acho assim, para mim tem um retrocesso claro, por conta, eu acho que muito mais hoje do efeito manada. Hoje nós temos redes sociais e é no que as pessoas se baseiam. Então, o efeito manada, ele é muito forte em matéria de marketing. E quando você traz isso, você também está fazendo uma forma de descarte dessas pessoas que não se encaixam nesse padrão. E nunca vão se encaixar. E como o Ponce falou, ninguém vai se encaixar, porque ali é fake. Rede social é mentira. Televisão, de qualquer maneira, depende do que você assiste. Pode ser uma mentira.
Então, nós precisamos achar a verdade. Aonde está a verdade? A verdade é que todos somos imperfeitos e nós precisamos conviver com a diversidade. Essa lei, ela é só um pequeno instrumento para auxiliar nesse processo. Mas você também precisa de políticas públicas. Você também precisa do Estado ajudando. Foi o que o Ponce falou, não é o deficiente que tem que se encaixar e ser o eficiente. Ele não tem que ser eficiente coisa nenhuma. Ele tem que ser o que ele é. Ele tem que estar no que ele é, hoje a gente faz muito um trabalho do autista se aceitar como ele é. Assim ele descobre as suas fragilidades e as suas possibilidades. E aí cabe ao Estado verificar aonde estão as fragilidades, aonde estão as forças, aonde está o limite, aonde está a vocação. Porque a lei também prevê que o PCD precisa verificar a sua vocação dentro da empresa. E aí sim você está construindo com esse tripé: Estado, políticas públicas, a empresa, né, a sociedade e a família também construindo esta pessoa que finalmente será uma pessoa feliz, será? Então você precisa trazer essa construção. Por que a dificuldade disso? Porque o Estado não quer fazer a questão das políticas públicas, ele não quer trazer os dados. Quantos são? Quantos PCDs são? Primeiro começa com os dados. Você não tem dado. Aí fica muito difícil você construir políticas públicas. Depois você tem uma empresa que não sabe para que lado vai também. Não sabe como... tem pode até ter aquele funcionário ali, mas ela também não sabe o caminho. Quem vai ensinar o caminho? Ela precisa ter interesse? Sim, concordo. Precisa ter interesse. A sociedade como um todo precisa ter esse interesse. Mas ela também precisa ser informada de como ela vai agir para contratar essa pessoa. E por isso ela tem que fazer esse balanço. Quais são as fragilidades? Quais são os potenciais? E você vai encaixar. Isso é o convívio em sociedade. Cada um vai ter a sua fraqueza. Na tua família não é assim? Aí tua esposa, muito provavelmente, tem suas fragilidades e suas fraquezas. O homem tem suas fraquezas. A criança tem suas... E você vai somando forças ali. Se a gente ficar só vendo as nossas fraquezas, não vai para frente. Se uma empresa começar a só ver só a falha do seu funcionário, não vai para frente. E assim, eu acho que a gente precisa encaixar a lei de forma útil, mas também trazendo esse olhar para que essa pessoa com deficiência perceba a sua vocação dentro daquele local. Vamos verificar a felicidade das pessoas também, porque não adianta só empurrar e eu vou fazer qualquer coisa aqui. Não vou fazer qualquer coisa. Né? E o preparo, tem também na lei a reabilitação e a habilitação dessas pessoas, que precisa também passar, muito provavelmente, por uma equipe multidisciplinar. Sim. Eu fiz algumas anotações, mas eu já começo ousando discordar dos doutores quanto à imperfeição. Porque eu entendo que todo mundo é perfeito. E eu explico. Doutor Felipe, se não tivesse a sua condição, você enxergaria como você enxerga? Jamais. Então você é perfeito. Onde você está? Eu cresci sendo chamada de Cambita de Seriema, Olívia Palito e por aí vai. Mas eu sou perfeita do jeito que eu sou, eu funciono do jeito que eu sou. Eu não conseguia enxergar, por exemplo, as dificuldades de um cadeirante, como eu passei a enxergar depois que eu tive que cuidar do meu pai, que ele teve um câncer no cérebro, fez uma cirurgia e perdeu os movimentos todos de um lado do corpo. E foram 6 meses de despedida só. Mas eu tive que cuidar do meu pai, tirar um homem de 1,86 m de altura,
ganhou peso por causa de uma série de questões, mas eu tirava o meu pai da cama, botava na cadeira, tirava da cadeira, botava no carro. E em algumas situações eu tinha que parar um carro, no caso foi em Natal, no Rio Grande do Norte, as ruas mais antigas, paralelepípedo, estreitas, você não tem muito como uma maneira confortável de parar o carro para tirar uma pessoa com deficiência e colocar e montar a cadeira e passar ela para a cadeira. Então, uma série de questões. Eu nunca tinha enxergado sob a perspectiva que eu passei a enxergar. E, além disso, eu nunca vou conseguir, tomara que não, eu nunca vou conseguir enxergar pela perspectiva da pessoa na cadeira. Então, todo mundo é perfeito onde está, do jeito que está, porque eu acho que funciona dessa forma, né? Então, assim, é o primeiro ponto. Uma outra coisa que eu anotei é que, ao mesmo tempo que nós temos campanhas, leis de incentivo, tecnologia, até os profissionais que fazem os móveis, ergonomia e uma série de questões para universalizar os espaços, nós temos, por exemplo, na Europa, tem um exame, quando a mulher está grávida, tem um exame que você faz de Doppler, né, e você vê translucência nucal, se eu não me engano, o nome é esse. Esse exame identifica se aquele bebê que está se formando ali, ele tem síndrome de Down. Aqui também tem. Ou não. Só que aqui, você sabe, ok, é ótimo para uma questão de você se preparar, porque de repente você precisa ali ter uma preparação para receber aquela pessoa que vai vir, né? Mas lá, você escolhe se você quer abortar por causa disso. Você vê que é como se estivesse jogando esse bebê, essa pessoa, esse ser humano... Do penhasco? Do penhasco. Entende? Você entende isso? Mas, ao mesmo tempo, não, tem... Eu nem quero entrar no tema, porque é muito polêmica essa questão, mas... Dá um programa inteiro. Você percebe que é triste. Eu vou usar essa palavra. Eu acho triste. Como assim? Você vai tirar o direito dessa pessoa de ter uma vida, de construir, de se desenvolver, de estudar, de crescer, de sorrir, de fazer sorrir. É muito... Poxa, né? E pessoas aprovaram isso, pessoas estudaram sobre isso, cientistas descobriram um exame da área da saúde, teoricamente para ajudar, e outras pessoas usam isso para descartar. É descartável, né? Outra coisa é a questão de números. É subinformativo. Quantas pessoas eu particularmente conheço que eu sei que são pessoas com deficiência, mas elas não têm laudo, elas são contratadas, elas trabalham, mas não estão nos números. E será que precisa estar? Porque a gente fala sobre números das pessoas que têm um laudo e que estão numa tentativa, numa busca de ser aceita, de ser contratada e tal. Mas não são todas. Não são. Tem pessoas com TEA, tem pessoas... inclusive, tem uma amiga minha que há anos eu não sabia que ela era monocular. Eu nem imaginava. Eu falei, mas eu olhei para ela e falei, eu tinha que ver algo, eu tinha que enxergar, que você não enxerga de um olho, né? E ela, não, mas para mim não faz diferença, né? Então, assim, ela não está nos números. E eu me pergunto, será que deveria estar? Para quê? Até que ponto isso é relevante? Eu lembrei, ela falou... Foi a doutora, né, Flávia, que falou de fraquezas, forças. A minha formação original é administração. E eu lembrei da análise SWOT, né? Forças, fraquezas, enfim, o quadradinho que a gente faz. Muitas vezes, o que a gente acha que é fraqueza é uma força que a gente pode usar e deve usar, ou reverter isso. Então, eu acho que são pontos que você pode e deve utilizar de uma forma positiva.
Então, e além disso, advogado não é administrador. Empresário não é administrador. Administrador não é empregado, não é empresário e não é advogado. Psicólogo não é administrador. Então, existem, sabe, a gente às vezes quer invadir o espaço do outro, falar, a empresa tá isso, a empresa não contratou, a empresa não sei o quê, mas será que o empresário tem um administrador atualizado, que entenda sobre essas necessidades, que enxergue, que informe a população e que tenha uma estratégia de crescimento dessa empresa no sentido de fomentar esse tipo de política junto com o judicial, o jurídico da empresa, para que esse investimento nessas pessoas altamente capazes... Será que não é isso? Ou é só um egoísmo de que, porque tem advogado que não, para que eu vou contratar um administrador? Eu faço tudo. Não, por que eu tenho que ter um psicólogo? Não, por que eu tenho que ter um médico? Eu vou no Google e pergunto. Aí você vai lá, estou com dor de cabeça. O Google, não, você pode estar morrendo daqui 5 minutos. Meu Deus, vou morrer. Não, você precisa de um médico. Você precisa de um advogado. A gente precisa do Cadu, jornalista. A gente precisa, eu preciso de você, que é trabalhista. A gente precisa do nosso querido aqui, que está tratando da transmissão. Neto. Nosso querido Neto. Né? Então, não tem como. O ser humano não é uma ilha, não é igual a ninguém. Nós estamos em 5 pessoas aqui, cada uma com sua característica, com sua cor, com seu cabelo, com a sua voz, com a sua história, com a sua... com o significado que ela tem, onde ela está, para todo um ciclo de pessoas, e ainda assim a gente não consegue enxergar nada além da frente do nosso nariz. Se acontecer alguma coisa aqui atrás de mim, eu não sei. Né? Então, assim, eu acho que a discussão é muito maior. E apesar de ser muito maior, desemboca do egoísmo. Agora são 3 horas e 57 minutos. Em tese nós teríamos mais 2 minutos aqui, mas eu acho que eu já vou chamando logo o intervalo, porque aí nós já vamos ganhando tempo para retornarmos já mais por volta ali das 16 horas, já na perspectiva da continuação do nosso debate logo depois do intervalo. Lembrando que você está aqui na Rádio Justiça 104,7 FM, falando a respeito da questão da legislação que prevê a contratação de pessoas pela lei de cotas, a obrigatoriedade de empresas com 100 ou mais funcionários destinarem um percentual de suas vagas para PCDs e reabilitados da Previdência Social. Como o tema é inclusão, até ampliamos um pouquinho aqui falando a respeito de outras categorias especificamente que estão dentro desse processo que, como falamos agora no final desse primeiro bloco de hoje, numa era em que há muito desenvolvimento e retomada de preconceitos, o que deveria já ser algo que não faria mais diferença, na verdade, volta a ser puxado na tentativa aparente ou real de se eliminar direitos que foram duramente conquistados até hoje, em várias categorias, em vários ramos da nossa sociedade. Continuamos com o debate daqui a pouquinho, aqui em 104,7 FM, onde você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora são 16 horas e 5 minutos, estamos de volta com o nosso Justiça na Tarde de hoje, no nosso debate, falando a respeito da legislação de cotas que estabelece a obrigatoriedade de empresas contratarem determinadas cotas para vagas, especificamente também com relação a PCDs, reabilitados da Previdência Social, e também em outras categorias. E também tomando por base decisão recente que foi tomada na Justiça em relação à condenação de empresa que não comprovou os motivos para descumprimento da cota legal de contratação prevista no artigo 93 da Lei 8.213 de 1991. Um tema bastante interessante, um tema importante e que leva a uma série de considerações.
É interessante que nós tivemos um debate praticamente aqui durante o intervalo e que algumas questões foram levantadas, mas pelo que eu pude perceber aqui na nossa preparação aqui para o retorno, que talvez sejam questões inclusive complementares antes de serem discordantes. Eu peço que me puxem o tema justamente, que foi uma discordância. Eu vou passar a palavra ao doutor Felipe, que ele justamente disse assim, acho que eu discordo de um ponto específico da doutora Patrícia. Qual é o ponto específico, doutor? É o seguinte, acho que foi o segundo ponto que a doutora Patrícia falou, foi a respeito da conscientização e da informação das pessoas, que muitas vezes não é um preconceito, porque a falta de informação, que isso gera o preconceito, porque o preconceito é a falta de informação, é o que ela está expondo, generalizando dessa forma. E que as empresas, muitas vezes, por falta de informação ou pela questão da gestão, do RH não informá-los, o empresário ele não sabe que precisa contratar uma pessoa com deficiência e como contratar, as tecnologias assistivas que precisam ser adaptadas ou o espaço mesmo físico. Aí eu falei com ela que eu discordo um pouquinho dela. Um pouquinho. Por complementa, quê? vai lá, vai, você complementa, tá não discorda. Isso, tá bom. Complemento. Por quê? Eu acredito também a questão da informação e também da conscientização e que sim, tem muitas pessoas que querem mudar, empresários, como a gente está falando. Então vamos falar dos empresários que querem mudar, órgãos também, públicos e privados que contratam pessoas com deficiência. Entretanto, eu vou salientar mais uma vez, nós vivemos numa sociedade estruturalmente preconceituosa e infelizmente, mesmo a pessoa, o empresário, sabendo que precisa contratar uma pessoa com deficiência, que ele tem condições de adaptar o espaço, infelizmente, ele não faz. É igual aconteceu com esse caso, essa ação. Por quê? Eles entraram com a ação devido à situação, mas eles continuaram com a ação, mesmo sabendo que poderia ser deliberado, feito conversado entre as partes e eles adaptarem para outros empregados. Eu vou dar até um exemplo. Eu tinha uma cliente, que ela foi demitida, ela sofreu violência psicológica dentro da própria empresa em razão dela ser pessoa com nanismo. Então, ela era contratada de uma outra empresa, ela era valorizada, mas abriu um processo seletivo nessa empresa, ela foi contratada, mas os gestores, mesmo sabendo da necessidade de contratação de uma pessoa com deficiência, e existem pessoas com deficiência lá, eles, de toda maneira, tentaram de todas as maneiras coibir a atuação da própria minha cliente no que tange ao trabalho dela, desviando de função, tirando as outras funções. Ela chegou até o modo de quase não trabalhar dentro da empresa. E isso ela sofreu um burnout. Tanto é que ela foi afastada, a gente teve que entrar com uma ação previdenciária pelo afastamento, auxílio-doença, enfim, essa questão já vai para outra área, mas a gente teve que dar o suporte, ela está até hoje de atestado médico, e o próprio perito judiciário deu 1 ano dela de afastamento, de tão grave que foi, e mesmo tentando conversar com a empresa, porque ela estava afastada. A gente entrou com o pedido do administrativo. Então, se ela está de atestado médico, ela não poderia ser demitida. Mas mesmo com o atestado médico, a empresa demitiu. Mesmo em deferimento de forma administrativa, mas indeferiu. E a gente entrou com a ação judicial. Do que eu tô tratando aqui é que essa empresa, ela sabia que precisava, tinha outras pessoas com deficiência. O marido dessa minha cliente é pessoa com deficiência. Depois dela também ser afastada, ele foi demitido por isso também, e em razão da deficiência. Então eu estou dizendo aqui que a doutora está correta, mas tem tem esse desvio, infelizmente, que existe nas empresas, como eu falei, e que eu tenho visto o sofrimento da pessoa com deficiência que chega até a atacar a saúde dela. Doutora Patrícia?
Vocês homens sempre querem ter razão perante as mulheres, né? Se vocês tiverem um dia, vocês contam pra gente qual que é a sensação, né? Pra descontrair. É fato. Tem uma questão, existem muitos estudos, né? No caso, eu sou fã do Peter Drucker, tem obras fantásticas a respeito de cultura organizacional, né? Então, assim, digamos que a empresa é a cara do dono, entende? Então, assim, para você mudar uma cultura organizacional, exige tempo, exige dedicação, exige uma série de trabalhos e estruturas, porque tudo é um cenário, não existe uma ilha de nada. Tudo é um cenário composto de vários personagens. Tem o governo, tem a sociedade, tem o local, tem a demanda. Então, em ponto algum, eu discordo que isso aconteça, que o Dr. Felipe relatou. Eu mesma fui vítima de assédio moral e sexual. Fiquei afastada, no caso, 8 meses. Eu tive pânico, eu tive depressão. Então, foi um período muito difícil. E pouquíssimas pessoas souberam, né? E em razão de repente, eu ser mulher, mas não partiu só de homens. Ainda trago isso. Tinha participação de mulher superior, diretora, que participou dessa situação. Então, foi muito difícil. Mas toda instituição tem uma cara, vamos dizer assim. Então, os gestores, acho que tudo, se a gente passar a entender ou enxergar as coisas de uma forma racional, como se fossem empresas, por exemplo, uma família. Você tem uma gestão na casa, você tem uma pessoa que organiza, uma que diz, outra que faz, outra... É uma estrutura. Aquela família, aquela casa tem uma cara, tem um cheiro, não é? A empresa também é assim, as empresas são assim. E elas não são rígidas. No passar do tempo, os legados vão se modificando, as coisas vão se adaptando, o marketing vai vindo. E eu trouxe até nos bastidores, né, eu trouxe a questão de Brasília. A gente tem até orgulho de falar, né, que a gente atravessa na faixa de pedestre. Mas por quê? Foi um dia de campanha do governo na televisão? Não foi. Foi muito tempo de campanha, de conscientização, de mostrar a importância disso. Então, passou a ser um hábito, né? Em qualquer outro lugar, se você sai desavisado, o carro vai passar por cima de você. Já passou atropelado em São Paulo, Rio de Janeiro. Não é? Então, assim, não dá para mudar? Dá. Eu acredito que dá, sim. Mas tem que ter um interesse. Aí vem, como a doutora Flávia falou, da intenção das políticas públicas. Mas aí por que o governo não faz? Ele sabe o que tem que fazer? Sabe. Mas dá ibope? Não dá ibope, sabe? Não é interessante. Não vai trazer voto para ele depois. Ou se traz, é pouco. Não rende um cafezinho depois, né? Venhamos e convenhamos. Doutora Flávia, eu vou justamente passar a palavra para a doutora, depois fiquem à vontade para colocar, mas eu vou chamá-la como árbitra daquela questão, mas não é, isso é apenas para efeito de darmos prosseguimento ao debate, no sentido de que não há aqui uma tentativa de uma conclusão para elaboração de um documento, para encaminhamento das autoridades, para elaboração de políticas públicas, mas um debate justamente para que os nossos ouvintes tenham momentos de reflexão. Me parece, pergunto para a doutora, que os pontos que foram colocados, como eu disse logo no início, eles me parecem bastante complementares. Ou seja, primeiro a própria possibilidade de estarmos discutindo isso aqui hoje, a legislação que existe. Isso reflete uma movimentação da sociedade, mas que ainda é longe de ser totalmente transformadora no que se refere aos preconceitos que existem nessa mesma sociedade depois de séculos em que há o preconceito disseminado com as várias categorias que foram citadas aqui hoje. Então, nesse sentido, a questão não é um pouco mais profunda, inclusive, ou seja, de como, na sua experiência especificamente com o espectro autista,
como a sociedade vê e quer ver essas pessoas que estão submetidas à situação de ser o outro? Não é um pouquinho isso, doutora? Eu acho que é pior que isso. Eu acho que está ao largo mesmo. Acho que são pessoas deixadas de lado. Isso que, infelizmente, eu vou discordar de você, apesar de ser mulher. Não gosto de discordar das mulheres. Mas eu vejo realmente uma perseguição nas empresas e contra também os concursados, viu? As pessoas que passaram em concurso público, no sentido de persegui-los até que se sintam desconfortáveis e saiam, porque vocês são um peso para nós. É assim que eu vejo. Conforme eu vou conversando com pessoas, aqui vou colocar mais os autistas, porque eles vão adoecendo em cadeia. Quando eles são perseguidos, vem o burnout, depois vem uma ansiedade, crise de ansiedade e uma série de outras doenças, e muitos se descobrem autistas na fase adulta. E depois, quando são diagnosticados como autistas e já estão adoecidos ao extremo, e são obrigados a realmente ter licença de saúde para poder realmente se recuperar daquela situação de adoecimento causada por uma perseguição dentro do trabalho. Eu acho que isso é uma rotina. E isso, assim, eu tenho filho autista, eu sou mãe atípica. Então, eu vejo isso fisicamente nos espaços. Se eu vou a um shopping, eu não vejo solidariedade das pessoas quando o meu filho entra em crise. Pouquíssimas vezes eu vou te falar, elogiei demais o shopping, que teve um brigadista preparado e com manejo para crise, que não existe, porque não existe nos espaços. Se você vai num parque, o menino corre, que existe o autista tem essa fuga do autista, e às vezes são excessos sensoriais que eles presenciam naquele ambiente e querem fugir, você pede para alguém correr, pega, segura. Ninguém faz nada. Você, família, que se vire. E isso eu percebo como na empresa também, das pessoas que buscam a comissão, muitas vezes pedindo ajuda nesse sentido. Em ações de você deve saber, muitas pessoas que devem buscar para auxílio jurídico. É um adoecimento antes até do diagnóstico de alguma coisa. Eles já vêm adoecidos por ansiedade, por uma série de outras coisas. E isso a gente precisa observar e que a sociedade também faz parte desse processo de inclusão. A gente falou muito de Estado, né? E eu realmente tenho uma luta contra essa mãe atípica pedinte do Estado, sabe? O Estado tem que me fornecer. Eu acho que todos precisamos agir. O meu vizinho, se acontecer alguma coisa, precisa agir. Alguém na rua precisa me ajudar, sim. Eu acho que a gente precisa estar preparado como empresa privada, as empresas privadas precisam ter esse olhar, o Estado precisa ter esse olhar, a família precisa ter esse olhar. Então, enquanto todos não se ajudarem e não enxergar isto como um peso, mas sim que é obrigação e responsabilidade de todos agir em quem tem uma dificuldade, vamos colocar assim, neste ponto. Mas tem possibilidades em muitos outros. Mas nós todos, sociedade, Estado, família, vamos ajudar neste ponto que tem a dificuldade. Essa conscientização falta. E o se responsabilizar de fato, que eu digo assim, vamos, sociedade, se responsabilizar com o outro. A gente está vendo aí mães atípicas se matando, como aconteceu em Águas Claras, se mata o filho e se mata. E isso já foram encontradas mães, inclusive, se encontraram mortas e o filho em cima morto, filho atípico, autista. Por quê? Porque ele não sabe pedir, ele não é funcional, ele não sabe ligar, ele não sabe se alimentar sozinho. E cadê a família dessa pessoa? Cadê o vizinho dessa pessoa? A discriminação, o bullying mesmo. Cadê o homem da cantina ajudando? É só o quê? A mãe descobre
aquilo e vai na delegacia, mas assim, as pessoas que estavam na escola, quem estava passando e vendo, ninguém fez nada. E a legislação, ela não pune claramente também essas pessoas. Eu acho que o artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência pune a discriminação às pessoas com deficiência, mas aquela pessoa, sabendo da condição da pessoa com deficiência, que discrimina. Mas ele não pune o passante que viu tudo e não fez nada. Se todos agissem, você ia ver algo, vamos colocar assim, a inclusão, talvez uma inclusão. Isso é um sonho, né? A gente está colocando aqui um sonho, uma reflexão. Mas eu acho que é um agir em cadeia, é um agir como um todo, de maneira macro. Né? E aqui, óbvio, que eu já fugi totalmente do assunto, que é mais a lei de cotas. Mas tem uma relação... Não, mas na verdade eu pensava nisso e justamente observava que são reflexões que elas são necessárias. Como eu disse, eu acho que são pontos aqui que são bastante complementares, no sentido de que há uma tentativa de evolução, há inclusive legislativa, no sentido de se elaborar políticas públicas, mas ainda há necessidade da evolução social propriamente dita. Aí a gente volta para aquele dilema de Richelieu. Não fazer aplicação efetiva de uma lei, tradução livre, na verdade seria se liberar o comportamento que quer se coibir, não fazendo a fiscalização da aplicação de uma determinada lei. Então, se você tem uma lei inclusiva, mas não fiscaliza essa aplicação, você faz com que, na verdade, aquele lado da sociedade que ele é preconceituoso, que ele não quer saber, então ele acaba sendo efetivamente mantido e é um ciclo que vai se renovando. Isso tem uma relação direta justamente com a nossa legislação que estamos falando hoje e que eu gostaria de, mantida a reflexão de qualquer maneira, as reflexões bem providenciais que foram feitas agora aqui no nosso programa, mas é um ponto que eu gostaria de puxar especificamente com relação àquele caso da intervenção do Ministério Público do Trabalho e da decisão judicial da Justiça Trabalhista com relação à aplicação da cota, especificamente para PCDs. No caso, a doutora Patrícia ela deixou bastante claro que eu não tinha conhecimento dos autos, que uma pessoa foi contratada e não houve sequer nenhuma manifestação no sentido de se comprovar da dificuldade ou impossibilidade de fazer cumprimento da lei. Aí vem a minha pergunta. Vamos supor que uma empresa ela passa a tentar fazer a contratação. Ela tem, vamos supor, dentro da proporção dela, 10 vagas justamente destinadas a PCDs. Ela, em princípio, cumpriu a determinação de vagas, mas ela tem o preenchimento ela tem 5 candidatos. Como é que fica essa situação se ela não preenche essas vagas restantes pela falta de candidatos? Como é que fica essa situação? Ela simplesmente é punida ou há uma solução especificamente para esse caso? Como é que funciona isso? Não precisa ter tanto pavor, né? Também a gente estava discutindo sobre isso. Eu acho que existe essa necessidade de tranquilizar também as empresas, as pessoas que lidam com isso. No caso hipotético, é necessário a contratação de 10 pessoas com deficiências, conseguimos 5. E as outras 5, vou ser punida necessariamente? A empresa vai ser punida? Enfim, não necessariamente. À medida que é comprovado que ela está aplicando e criando formas de buscar de fato essa contratação, se existem realmente, aí ela tem que provar que ela está fazendo, criando, por exemplo, cursos de capacitação, está fazendo parcerias com as instituições que têm que trabalham nesse mecanismo de intercâmbio entre a empresa, entre os candidatos. Se ela comprovar isso, se ela demonstrar efetivamente que ela está fazendo isso, então ela não vai ser punida, porque ela está buscando efetivamente. O que não foi o caso dessa ação. Ela mostrou simplesmente que ela botava lá um banner na internet e temos vagas. Acabou. Né? Então, assim, não tem como defender este caso, mas em caso hipotético,
E existem situações nesse sentido, existem empresas que estão tentando readequar o número de pessoas contratadas para as cotas e que não, se ela, de fato, repito, se ela comprovar que está tomando as devidas providências. Isso tem que ser claro, né? Por outro lado, aí já acabo aproveitando o gancho, se houver uma situação de necessidade de demissão, como é que isso é feito também? Ela só pode demitir quando ela encontrar outro candidato que possa suprir aquela vaga, né? Mas aí não tem jeito, sei lá, essa pessoa que foi contratada nas cotas, por exemplo, ela rouba ou ela pratica alguma coisa, ela não pode ser demitida? Pode. Né? Tem os mecanismos, não é essa coisa tirana, mas também existe, toda regra tem exceção, são as exceções, não é a regra. A regra é, por alguma razão, essa pessoa tem que ser demitida, então só demite depois que tiver outra para colocar no lugar. Essa é a regra. A regra tem que ter aquela porcentagem de 2% a 5%, ela tem que ser respeitada. Essa é a regra. Alguma observação, doutor Felipe? Não. Eu tenho uma leve observação. Por favor. Em mesma condição. Que seja substituída aquela pessoa em mesma condição. Na mesma condição. Também Da cota. Sim, é da cota, exatamente. E se não houver candidato disponível? É outra questão, né? Eles alegam muito isso, que não há candidato, que abrem vaga, que não existe Eu nunca fiquei nessa situação de ter que contratar ninguém, eu estou colocando como hipótese. Né? Eu já soube muito isso, que tem empresas que alegam isso. Colocamos anúncios para realmente cumprir o número de vaga e não apareceu ninguém. Né? Será que houve uma divulgação mesmo? Será que foi feita uma divulgação de fato disso? De que forma foi feita também isso, essa publicidade, digamos assim? Que ele tem que mostrar que ele empreendeu esforços para isso. Se ele não mostrar, se ele falar, não apareceu, isso não é justificativa. Porque é o seguinte, gente, hoje eu vou vir para o DF, que é o mais que a gente trabalha, né? Mas isso também pode ser a nível nacional, os estados, outros estados até um pouco, dependendo da região, até pior no caso, né? Por exemplo, mas aqui no DF, eu acredito que avançamos muito, porque nós temos as instituições que falamos, uma PAI, por exemplo, a PAI DF. A PAI DF, ela é voltada especificamente para o mercado de trabalho. Então, ela tem termos de colaboração, ou pode ser feito termo de colaboração para a inclusão daquela pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, com síndrome de Down ou intelectual. Então, eles preparam aquela pessoa com deficiência intelectual para estar naqueles espaços. Por exemplo, há uma contratação de pessoas para o McDonald's, por exemplo, uma síndrome de Down, mas não em subemprego. Tem outras, por exemplo, até mesmo na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência já teve contratação. Aqui no GDF, na Câmara dos Deputados, tem pessoas com síndrome de Down. Então, assim, existe modo e instituições para a gente fazer esses termos de colaboração e parceria. É igual a doutora Flávia, a doutora Patrícia também estava falando. O que precisa é a divulgação. Será que divulgou? Se divulgou, qual foi a maneira? Será que chegou até aquela pessoa com deficiência? Será que os requisitos eles estão cobrando? Simplesmente eles estão pedindo só aqueles que eles acham que é necessário para compor aquele carro? Ou é para a pessoa com deficiência mesmo? Então, nesse sentido que precisa ser trabalhado também. E chamar as instituições também para conversar com as empresas. Interessante, eu vou até fazer uma analogia, eu vou perguntar, porque, por exemplo, se eu sou empresário e eu desenvolvo um determinado produto, normalmente a técnica, doutora administradora, a técnica de administração moderna prevê que eu preciso procurar o meu nicho de atuação, aonde eu vendo o meu produto, onde está meu público. Da mesma forma, podemos traçar um paralelo. Eu tenho uma empresa, tenho que preencher essa cota. Eu coloquei um anúncio na primeira página de um jornal local. Pode ser que isso não seja eficiente, mas eu tenho as instituições que trabalham com isso especificamente, que seriam o meu público para fazer o preenchimento dessa vaga ou dessas vagas. E falta, às vezes até
de uma maneira maliciosa, não apareceu ninguém. Mas existe essa possibilidade, gostaria de salientar isso, de se procurar especificamente organizações que trabalham diretamente com isso. É isso mesmo, doutor? Com certeza. Como eu citei, a PAI, tem a PABB, nós temos Você Não Andará Sozinho, tem várias instituições aqui no DF, ou, por exemplo, o Instituto João Clemente, em São Paulo, por exemplo, o Instituto Alana, em São Paulo. Todos eles também trabalham com o mercado de trabalho em que pode ser... pode fazer, fazer um termo de colaboração, um termo de parceria, para que aquela pessoa com deficiência, ela seja instruída e seja inserida no mercado de trabalho. Por quê? A finalidade da cota, que agora a gente traz do tema também, a finalidade dela, a doutora Flávia falou, é reparação, mas é para a inclusão da pessoa com deficiência, é para ela estar lá para exercer as atividades laborativas. Então, no momento em que uma PAI ou, por exemplo, a PABB, ele faz esse trabalho de aprendizagem, um trabalho para construção, e ele conseguir estar no mercado de trabalho, ele vai estar capacitado para aquela vaga. Com certeza, mas a gente está falando, um cargo de direção. Não, às vezes, é igual a doutora Flávia fala, a pessoa com deficiência, ela vai escolher ser, por exemplo, um vendedor dentro do McDonald's. É ela que decide. Então, assim, cabe a outra função. Então, essas instituições, elas vão também ajudar bastante. Outra coisa também, nós hoje vivemos no mundo da tecnologia, então essas instituições também têm sites, têm redes sociais, o qual elas ofertam também nas próprias redes sociais o próprio anúncio. Além disso, a pessoa pode conhecê-los através desse site, dessas redes sociais, buscá-los, conhecê-los, visitá-los, os empresários, e fazer essa rede. Porque aí eles não vão faltar empregados. Tem candidatos, pode ter certeza, porque eles vão estar se capacitando e eles vão estar podendo enviar para poder fazer a entrevista. E se passar, tudo bem, porque nós, pessoas com deficiência, nós não queremos a gente não quer ser ajuda, nós queremos ter aquela oportunidade daquela vaga por nossa condição, porque nós somos capazes e estamos cumprindo os requisitos da vaga. É nesse sentido, nesse sentido que as empresas precisam ter um momento. Aí vem também o próprio poder público também, que aí a gente trabalha também com as instituições também, destinando verbas para elas também, que há necessidade também, cada dia mais fazendo essas políticas, para que elas possam também trabalhar e ter tecnologias assistivas para capacitar os próprios atendidos dessas instituições, para que possa fazer este link, né? Então, há possibilidades. Alguma observação? Alguém? Eu tenho. Eu vou para além, a complementação até. Para além da divulgação, a empresa ela tem a responsabilidade de criar mecanismos, seja de capacitação, seja da questão de recrutamento e seleção, porque o recrutamento e seleção, você fez uma analogia perfeita, ela precisa ser adequada. Não adianta, eu quero contratar um CEO para uma empresa, eu vou colocar nos classificados, não está adequado. Eu não vou recrutar as pessoas que eu quero, e dentro das pessoas que eu quero, dificilmente eu vou conseguir selecionar. E fazendo a seleção, se eu analisar isso administrativamente, vai sair um recrutamento e uma seleção caríssimo, até eu encontrar a pessoa que se encaixa ali. Então, faz todo sentido, mas a empresa tem a responsabilidade além da divulgação, porque só a divulgação não justifica. Se fosse o caso, vamos aplicar a essa questão. Ela disse que divulgou, ela colocou prints e etc., mas isso não é suficiente. O que ela fez efetivamente? Nada. Ela não... estou com dificuldade porque as pessoas não têm habilidade, não têm experiência. Primeiro que as cotas, elas não dá para você pedir experiência.
Já começa daí. Então, você vai ter que treinar essa pessoa, você vai ter que criar uma rede dentro da empresa. Então, é responsabilidade da empresa também, né? Para além da empresa. Como você bem falou, a questão da sociedade, de um cuidar do outro. É que a gente, apesar de ter uma coisa da família junto, todo mundo dentro de casa e tal, a gente não tem responsabilização com o outro. O pessoal tá morrendo ali no chão, o pessoal filma, põe nas redes sociais e vai embora. Né? Então, cadê a responsabilização no sentido geral? Precisa, é necessário, de fato. E a questão também, que aí é um detalhe técnico, que só diz contra quem não contrata também. Porque a lei de cotas tem essa de 2% a 5%, mas é para a empresa, a título nacional, diferente de outras cotas, que determina, assim, localmente, quantas pessoas tem que ter ali. Então, assim, seriam, no caso dessa empresa, dessa organização, que é a INCS, seriam 70 pessoas a nível nacional. Quer dizer, será que realmente ela não tinha como contratar nacionalmente? A INCS tem em todo lugar. Então, assim, são mais pontos, detalhes dessa questão que tecnicamente, a gente precisa conhecer enquanto da área jurídica, que às vezes as pessoas não sabem, mesmo os empresários, as empresas, a sociedade não tem conhecimento. Se, mesmo considerando o que poderíamos chamar de universo típico, qualquer empresa com uma mínima estruturação, ela sabe que um funcionário bem treinado, ele será mais eficiente, o andamento dos trabalhos ele será mais efetivo e isso contribui, na verdade, para o bem-estar de todos, dos colegas, do ambiente de trabalho e para a própria vida do funcionário. Se eu tenho essa adequação, eu não tenho uma certa negligência também quando se fala primeiramente na contratação e preenchimento de cotas. Mas isso não deveria ir além, pergunto se vai além, a preocupação no sentido exatamente de fazer a adequação, não apenas no sentido inclusivo, mas no sentido de treinar aquela pessoa e fazê-la deslanchar para suas potencialidades, incluindo a população PCD, que muitas vezes eu tenho visto pessoalmente isso, pessoas que dizem assim, mas ele não vai dar certo, e a pessoa, pelo contrário, tem muito potencial e acaba desenvolvendo, ou seja, além da contratação, a adequação e o perfeito funcionamento daqueles indivíduos que estão naquele ambiente, típicos e atípicos. Vou começar com a doutora. Eu vejo muito, estou com uma ação, inclusive, agora, dessa adaptação de uma moça autista no serviço público, que ela realmente foi adoecendo, muito mais por perseguição, mas que, às vezes, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. Em um outro caso também, que era o barulho da luz, por exemplo. Você faz um ajuste no barulho da luz, resolveu, e a pessoa passou a produzir. Mas, para isso, você precisa de pessoas observadoras dentro da empresa, pessoas que circulem, um RH eficiente, que verifique todas essas situações. Não é simples, não são soluções simples dentro de uma empresa. Você vai precisar de um olhar avançado para o ser humano, que as pessoas não querem mais ter. As pessoas querem produzir, pronto. Só que hoje o humano fala mais do que qualquer outra coisa. Você vai precisar observar comportamentos, você vai precisar, porque as pessoas estão adoecendo de um modo geral. Não são só as pessoas que têm transtorno ou as pessoas PCDs. Nós estamos adoecendo como sociedade. Então, eu acho que para você hoje ser uma boa empresa, vamos colocar uma empresa humana, é ter um bom humanista ali dentro, sabe? Uma pessoa que vai andar e vai verificar o que está acontecendo, vai conversar com as pessoas na empresa e vai verificar, estão adoecendo, não estão adoecendo, e todo mundo jogar junto. O que a gente também vê muita competição na sociedade, eu acho que também é algo que não está funcionando. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para somar. Então, na empresa, se você não trabalha dessa maneira, fica muito difícil. Se o outro está só esperando o teu erro
para poder apontar para o teu chefe te mandar embora, não tá legal essa empresa. Só funciona quando todo mundo se ajuda. E pensar que cada um tem o seu potencial. O PCD, ele te dá a oportunidade de ver isso. Quando você tem um PCD que você precisa ter esse olhar, você força todo mundo na empresa a ter esse olhar. E aí, quando você faz isso, você traz mais humanidade para aquele ambiente. E isso vai te trazer lucro. Porque é um ambiente saudável. Quando você sai de casa, se você está bem dentro da sua casa, teu dia já é outro. Sim. Então, na tua empresa vai ser a mesma coisa. O que eu acho é que nós precisamos trazer essa conscientização de que trazer um PCD, adequar aquele PCD, ele tem um olhar diferenciado de vida. Ele tem outros valores, porque o sofrimento dele foi maior do que o dos outros de vida. A dificuldade que ele enfrenta é muito maior do que a dos outros. Então, ele vai trazer aquele valor está carregado ali para a tua empresa, para o teu ambiente dentro de casa, que no caso é o meu filho, para outras pessoas. O que tu vês, por exemplo, para o meu filho, o que ele me acrescentou? Eu era uma pessoa que estava um pouco sem sentido. Minha vida estava um pouco sem sentido. Quando o João veio, ele deu muito trabalho. Dá até hoje. Muito trabalho. Você é criança. Tem 6 anos. Tem 6 anos. Dá muito trabalho. Não. Mas ele te ajuda ele me força a ser um ser humano melhor. Todo dia, eu tenho que ser melhor. E o sofrimento para ele é muito... tudo é muito sofrido. Se é alegria, é muita alegria. Se é muita tristeza, é muita tristeza. Então, tudo é muito potencializado. E também, por exemplo, essa coisa de vergonha dos outros na rua. Eu comecei a parar de ter vergonha, porque ele vai cair no chão mesmo, ele vai fazer um escândalo. E as pessoas vão olhar, eu tinha muita vergonha disso. Comecei a parar de ter vergonha. Então, assim, tem muita coisa. E aquele ser humaninho já me trouxe muito acréscimo. Agora, tu imagina cada olhar de cada pessoa que tem uma experiência dessa, do que é viver com a sua condição, trazendo para esse ambiente esse olhar. Não tem como não acrescentar alguma coisa. Eu ainda falo o seguinte, eu ainda trago para mim, né, como pessoa com deficiência, né, como eu falo, eu não sofri tanto, porque minha deficiência até é relativamente leve, né, que eu só tenho hemiparesia no lado esquerdo do corpo e isso não me atinge muito. Claro, tem suas dificuldades algumas, mas mesmo assim, eu concordo com a doutora Flávia, porque ainda digo mais, para eu ser o que eu sou hoje, foi a minha família que desenvolveu. Se hoje eu estou no mercado de trabalho, se hoje eu sou advogado, se hoje eu tenho condições de ter uma autonomia, foi porque minha família me deu. Foi porque meu pai e minha mãe lutaram para eu ser o que eu sou hoje. Então, assim, os pais são muito importantes na vida de uma pessoa com deficiência, principalmente no mercado de trabalho. Muitas vezes a pessoa com deficiência, se ele não tem esse apoio da família, ele não consegue desenvolver, ele não consegue estar no mercado de trabalho, porque dentro da empresa, eu estou falando do mercado de trabalho porque a gente está falando do mercado de trabalho, mas pode ser em qualquer área, porque a dificuldade de estar naquela empresa, dos olhares, do capacitismo, do preconceito, só por ser pessoa com deficiência, ele é tão grande que ele precisa desse apoio familiar. Seja de um tio, seja qual seja. Por quê? Porque aí ele conseguirá passar por isso. E isso é desde a infância, da educação precoce. Por isso que precisa de educação precoce também. Esse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, que fala até na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, que é a necessidade desse trabalho com a pessoa com deficiência, principalmente intelectual, que é o autismo e síndrome de Down. Então, através disso, essa pessoa, ela vai conseguir estar dentro dos espaços.
é crescer, é desenvolver. Eu vejo assim, quando a gente passa muito pelas empresas e pelos locais, a doutora Flávia falou muito do autista, e eu também tenho essa percepção, porque chegou alguns autistas até mim e falou: doutor Ponce, eu quero trabalhar, e quando eu sou incluído, eu me dou o meu melhor, porque eu sei que aquela vaga é a única que eu vou conseguir, ou em muito tempo, ou se eu vou conseguir. E principalmente no concurso público, como a doutora Flávia falou, que a gente sofre demais. Então, a necessidade desse trabalho também, dessas adaptações para a própria pessoa com deficiência, para o autismo, enfim. Se a gente conseguir isso, trabalhando isso, a gente tem certeza que vai ter algo de forma longa. E principalmente, ainda trago, todo mundo vai se tornar possivelmente uma pessoa com deficiência, porque tem um envelhecimento da pessoa com deficiência. E nós sabemos que dentro da própria empresa tem o etarismo. Então, se você já passa, se você sabe que uma pessoa com deficiência passa, imagine daqui 20, 30 anos que a pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência dentro da empresa. E como que vai ser lá na frente? Como aquele chefe vai ser lá na frente? Será que ele vai ter capacidade? Será que uma pessoa mais jovem vai assumir o local dele? Quantas pessoas a gente vê que são dispensadas por ter 60 anos, 70, 50 anos, estão na empresa, eles são demitidos só pela idade? Vários. Então, assim, e se torna uma pessoa com deficiência. Às vezes a audição diminui, às vezes a locomoção diminui. Então, assim, tem que entender que podemos nos tornar pessoas com deficiência. Então, qualquer um pode ser admitido, mas também demitido também. Porque na própria lei, na própria CLT, não tem a estabilidade nesse sentido. Tem estabilidade em alguns casos. Mas o empregador pode, sem justo motivo, demitir a hora que ele quiser. Tem os seus requisitos, mas estou falando no geral, a dispensa sem justa causa é uma modalidade no direito do trabalho. Então, esse é o pensamento. Por isso que precisa dessa informação também, e principalmente, já que a gente está falando do trabalho, falar sobre os direitos trabalhistas também da pessoa com deficiência e do empregado também. Ao ano passado, o movimento, eu fui convidado, na realidade, né, para dar uma palestra lá numa empresa, e essa empresa foi para capacitá-lo como trabalhar com a pessoa com deficiência, porque eles estavam interessados. E daí eles passaram para outras pessoas, com outros profissionais, e a gente tem visto nessas empresas o trabalho, porque aí eles falaram, eu quero saber como lidar com uma pessoa com autismo, com deficiência visual, que eles têm lá, mas eu preciso entender. Então, aí vão passando a palestra, enfim. Eu acredito que nós estamos mudando, e eu acredito também que tem empresas que estão disponíveis. Mas a gente precisa trabalhar mais, né? Sempre pode piorar, né? Porque o doutor falou com relação à questão da idade, notícia que está circulando aí. Aqui tem em vários portais, isso está sendo reproduzido. Eu vou fazer a leitura aqui de uma notícia que está no portal Terra. Academia restringe horários para mulheres acima de 24 anos para deixar jovens confortáveis. Medida de academia em Lancashire, na Inglaterra, gerou críticas nas redes sociais. Então, dizendo aqui que foi implementada pelo local a justificativa de deixar as frequentadoras mais jovens mais confortáveis, segundo informações do Daily Mail. A restrição vale das 16 às 19 horas, em dias úteis, período que já fazia parte do horário exclusivo para mulheres. De 9 às 19, horários para mulheres é perfeitamente compreensível, eu acho que todo mundo concorda com isso. Só que teve essa mudança em que mulheres mais velhas que trabalham só podem treinar após as 20 horas, quando a academia está aberta a todos os gêneros. E vai por aí afora, e as reações que foram muitas com relação a isso. Então, como o doutor disse, em determinado momento, por qualquer critério que se use, você pode ser discriminado. Aliás, somos todos brasileiros, dependendo da situação, acho que quem já viajou para o exterior, em algum momento se percebe o seu sotaque no exterior, e alguém olha para você, você já percebe a troca de olhares, já passei por isso também e tal. Aliás, cito uma situação, só que isso é para falar de preconceito,
Eu com a minha esposa entrando em Portugal, aí chamaram em guichês diferentes para a passagem do passaporte, fui, apresentei, carimbou, olho para o lado, esperando, e a entrevista com a esposa, onde você vai e tal, etc, ela explicando, e eu cheguei perto, o que está acontecendo? Aí o funcionário pergunta assim, é seu marido? Sim, é meu marido. Ah, sim, pois, pá. Então, quando ela chegou, mulher, ela tem características indígenas, ela é de população nativa, fisicamente, inclusive, e ela fazendo uma série de perguntas. Quando eu cheguei com um homem branco, sei lá o que passou na cabeça dele, aí ele falou assim, não, então pode passar. Então, nitidamente se percebia aquele viés relacionado a isso. Tem vários casos relacionados a isso. Então, a todo momento você pode ser vítima de uma situação desse tipo. Então, agora já encaminhando, ainda temos vários minutos até o final, mas eu já gostaria de algumas considerações finais dos nossos participantes. Vou começar agora com a doutora Flávia, em relação ao que foi debatido hoje, do que podemos refletir em termos de combate ao preconceito, e rasgar-se o preconceito e se verificar os potenciais que, sim, eles existem, para que possamos ter a plena aplicação dessa legislação, de maneira que a sociedade se torne melhor, que a sociedade se torne mais eficiente. Eu acho que o principal recado precisa ser, porque nós sabemos que o evitar contratar é porque é estereotipar, está estereotipando, ou tem uma dificuldade na contratação porque não quer gastos. Eu acho que o principal recado de hoje talvez fosse, quando você tira a venda dessa estereotipia, desse rótulo que foi colocado, você vê possibilidades e criatividade. Esse é um ponto. E eu acho que a outra questão, que foi sobre essa dificuldade e gastos, veja isso como mais um investimento, um grande investimento. E investir hoje no humano, com tanta inteligência artificial, com tantas coisas artificiais, eu acho que nós começamos a caminhar talvez para o artesanal. Eu vou deixar essa reflexão assim para que a gente possa incentivar, né, e ter esse olhar. Eu não gosto de ver esse olhar como caridade, como pena. Não, porque são pessoas com grandes potenciais. Isso a gente já tem visto historicamente, inclusive. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar para os potenciais e o quanto que você, no momento que você pode ter sim uma isenção de imposto ao contratar, que você pode ter sim algum incentivo do Estado, um fomento, alguma coisa nesse sentido, mas que você está fazendo um investimento. E investir no humano, em um humano diverso, é a grande sacada de hoje. A gente ainda não está se despedindo não, né? Cadu, dá até um tempinho. Eu acho que de todo o assunto, eu acho que eu busco incentivar isso. Talvez o combate à discriminação seria vamos parar com rótulos, porque eu vou colocar um pouquinho aqui da minha história familiar. Eu vim de uma família a família da minha mãe, principalmente, rotulava muito todo mundo. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Não estou falando de transtorno, não estou falando nada disso. Uhum. Só quanto a rotular. Você é o burro, você é o... Entendeu? E você vai vendo que isso vai caindo por terra, conforme as pessoas vão crescendo, vão para outros estados, vão estudando alguma coisa. Tudo aquilo cai por terra. Para mim, a mesma coisa sobre o humano. O que muita gente falou sobre o meu filho, que ele teria potenciais... Tudo caiu por terra, desde quando ele foi diagnosticado, até hoje. Eu não sei o que ele vai ser amanhã. Eu não sei que nível ele vai estar amanhã. Então, isso é uma experiência minha de vida, sobre os rótulos familiares. Então, como eu vejo o meu filho, quando já vem rotulando, eu já sei que está errado.
Então, eu acho que as pessoas precisam observar isso, que quando você vê, às vezes a pessoa está muito bem vestida, mas você desconhece o conteúdo, a vivência, a história daquela pessoa. Então, assim, vamos começar a observar melhor, que eu acho que é um grande caminho. Vou com a doutora Patrícia agora. A vida acontecendo a todo instante, né? Tudo é interligado, rótulos. Acho que é comum, às vezes, a gente rotular, mas, como você falou, cai por terra, as coisas vão acontecendo e vão fluindo. E, sei lá, 30 anos atrás, eu não imaginei que eu estaria aqui na presença do Cadu, na presença da doutora Flávia, do Felipe, debatendo sobre esse assunto. Também, todo mundo tem uma história por trás, né? Todo mundo guarda alguma coisa. Eu sou mãe de 3 preciosidades. A minha filha mais velha teve um diagnóstico de autismo também. E ela é maravilhosa. Está terminando veterinária agora. Tem as suas dificuldades, mas eu também tenho. Você também tem. Coisas que a gente precisa. É a vida acontecendo. A vida vai acontecer. As coisas... Tantas pessoas que a gente imagina, potenciais, essa pessoa vai ser isso, vai ser... E de repente acontece de outra pessoa, totalmente improvável, chegar onde a gente nem imagina. Surpreende, a vida surpreende a gente a todo instante. A vida é um presente, presente. E sobre as empresas, sobre as relações, eu acredito na tecnicidade. Se a gente consegue estabelecer padrões, não para ficar dentro de uma caixinha, mas estudar sobre um assunto, compreendê-lo e aplicá-lo de forma técnica, a gente consegue, eu acho que a gente consegue avançar mais do que deixar o humano tomar conta. Porque se eu deixar o humano, eu me irrito com quem está, de repente, com algum movimento repetitivo do meu lado. Entende? Eu tenho que compreender também as necessidades. Um se incomoda com o barulho, ok. Mas tem o outro que ele precisa daquele barulho repetitivo o tempo inteiro. Então, se eu não for técnica, eu não vou encontrar o equilíbrio. O meu humano vai se irritar, vai se exceder, vai passar daquilo ali. Então, eu acho que é ter leveza, buscar entendimento, e que as empresas e as pessoas busquem as pessoas que têm essa clareza e tentar compreender mesmo, se adaptar, investir. É isso. Doutor Felipe vai me acusar de não estar sendo igual, mas nós temos 1 minuto. Perdão. Não tem problema não. Eu quero agradecer, já que a gente está finalizando, né? Por poder falar um pouco mais desse assunto de suma importância. Eu sempre falo que a limitação está nos olhos de quem vê. Isso. A pessoa com deficiência não é limitada, é a sociedade que nos limita. Então, nós não precisamos nos adaptar à sociedade. É o contexto social que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Só finalizando, nós não precisaríamos falar de inclusão, nós já estamos na sociedade. Sim. Então, essa é a minha fala. Olha, mais um debate sensacional que nós tivemos aqui e, como eu sempre digo, ele não se encerra por aqui, os temas não se encerram, na verdade é um longo caminho a ser percorrido pelas pessoas que nos sucederão, inclusive, esperamos ter contribuído pelo menos um pouco com relação a esses temas extremamente importantes que estão ligados a tudo o que acontece, na verdade, na nossa sociedade. Então, agradecendo muito a participação dos nossos 3 convidados mais do que especiais aqui no nosso programa de hoje e vamos ficando por aqui no nosso Justiça na Tarde, produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos de Neto Silva, coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Mais uma vez, obrigado e obrigado a você, ouvinte da 104,7 FM, Rádio Justiça, aonde você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.